Por exemplo, então, por exemplo, ela fala aí no relato dela sobre a questão da separação. E ela disse que pegou um telefone, várias ligações para o mesmo número, tá? E quando ela foi ligar para esse número, quem atendeu foi uma mulher. Então, ali ela constatou que eu estava traindo ela. Bom, mas você deveria ter falado para as pessoas no seu vídeo que a minha atual esposa hoje, ela era a minha produtora de televisão aí no Rio Grande do Sul. Ela era a pessoa responsável pelos meus programas. Para você que não sabe o que é uma produtora, é a pessoa que você entra no estúdio, você grava os programas. Essa pessoa, ela cuida de toda a parte da edição dos programas. Essa pessoa cuida da parte dos testemunhos, tá? Enfim, para fazer o programa ir ao ar ali redondo, tá? Então, na linguagem da Universal, é aquele programa ali feito ali para inglês ver, todo produzido para inglês ver. Bom, então a minha atual esposa, ela era produtora do meu programa. Então, ela, primeiro, que ela diz aí que viu várias ligações no meu celular. Primeiro que a minha atual esposa não tinha telefone meu pessoal. O que ela tinha e usava, e nós nos comunicávamos pelo radinho da Nextel, tá? Do pastor responsável pela televisão, tá? E nós nos falávamos pela Nextel. É óbvio que vai ter vários contatos meus com ela, porque ela era produtora do meu programa. Então, qualquer coisa que eu quisesse, eu tinha que me dirigir a ela. Tira isso aqui. Ela fazia uma prévia do programa. Às vezes, se o programa não ficasse como eu queria, eu dizia, muda isso aqui, muda esse texto, muda essa imagem, muda esse insert. Não ficou bom. Fica assim. E eu era muito perfeccionista, como você bem falou. Então, eu ligava mesmo. E ligava muito. Ligava muito. E como eu aprendi na Universal na época, então eu ligava, cobrava. Não é verdade? Às vezes dava bronca, aquele espírito de autoritarismo, de generalismo da Universal, de militarismo da Universal. Então, lá você termina absorvendo esse espírito ruim. Tá? Muito bem. Então é óbvio. Por que você ocultou isso no relato? Para fazer soar que eu peguei alguma mulher na rua? Era isso? Que eu estava tendo um caso com uma mulher na rua? Não, ela era produtora do meu programa de televisão. Segundo, ela era uma obreira da igreja. E quando eu saí daí, vocês estão querendo insinuar, aproveitando, ligando uma coisa com a outra, vocês estão querendo insinuar que eu traí você. Você acabou de falar aí que eu traí você com ela. Só que eu não traí você com ela. O meu relacionamento com ela sempre foi um relacionamento profissional. Tá? E aí esses demônios, se assim não foi como eu estou narrando, e Deus e o diabo também são testemunhas, então se eu tive qualquer relacionamento com ela, qualquer contato com ela que não tivesse sido profissional, se eu toquei a ponta do dedo mínimo dela, que todos os demônios que eu expulsei aí na Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E até os que eu não expulsei, que eles entrem no meu corpo, que destruam a minha vida. Aliás, já eram para ter destruído, porque fazem quase 10 anos que eu saí. Na verdade, já era para ter destruído. Só que não é isso que tem acontecido de 10 anos para cá. Muito pelo contrário. Esses demônios, até hoje, eles não conseguiram tocar a ponta de um dedo mínimo da minha vida. Tá? Porque eu sempre agi com sã consciência, diferentemente do que vocês estão querendo aí manipular e me acusar. Tá? Então, eu nunca cometi isso que você está falando que eu cometi. Tá? Agora, ela é uma mulher de Deus. Sabe por que ela é uma mulher de Deus? Porque quando eu vim embora para a Bahia, tá? Desamparado, e você sim foi egoísta. Você foi egoísta. Por quê? Porque você não se preocupou como eu ia viver, como eu ia deixar de viver, e você não veio comigo para passar as lutas ao meu lado. Você preferiu ficar com a instituição, claro, mais poderosa, tinha dinheiro, tinha conforto para lidar, tinha status.
Então você não quis vir comigo, tá? Mas ela, de lá do Rio Grande do Sul, nós começamos a nos comunicar, começamos a trocar e-mail, nem redes sociais tinha na época, nós começamos a trocar e-mails, tá? Ela era minha produtora, e aí como é que tá o senhor e tal? E a gente começou a conversar, nós começamos a conversar, tá? E ela lá no Rio Grande do Sul e eu aqui. E só depois que nós nos decidimos assumir um relacionamento, então que ela veio para Salvador, tá? E aí nós fomos lutar juntos, fomos trabalhar juntos, tá? Coisa que você não fazia ao meu lado. Eu era sozinho, eu trabalhava sozinho, mas ela trabalhou ao meu lado, chorou comigo as lágrimas, passou as dificuldades comigo, tá? Por isso que hoje eu faço questão, em tudo que eu falo e faço e posto, de falar sobre ela. Ainda essa semana passada eu postei lá uma declaração de amor para ela, não foi? Não foi? Eu não me lembro direito o que é que falava, mas as pessoas que leram devem lembrar aí. Que, eu botei assim, eu amo essa mulher, não foi? Botei a foto minha e dela e disse, eu amo essa mulher. Porque quando a pessoa ama, ela tem essa naturalidade de falar. Aliás, o que eu nunca falei para você, tá? Eu tinha dificuldade de falar e não me recordo de ter falado para você que eu lhe amava. Mas para ela, eu vou perguntar aqui, tá? Eu nem conversei isso com ela aqui, mas tá rindo aqui, né? Por exemplo, quando nós vamos dormir todos os dias à noite, amor? Antes de dormir, o que é que eu digo para você todos os dias? Que você me ama. Hã? Que você me ama. Eu digo todos os dias isso para você? Sim. Antes de dormir? Sim. Tá bom, isso antes de dormir. Mas e durante o dia, sim, a gente dentro de casa, quantas vezes, mais ou menos, eu falo para você? Não dá nem para contar, é toda hora. Mais ou menos umas quantas aí, só para as pessoas terem noção. Umas 10, 15 vezes. Umas 10, 15 vezes. Eu não conversei isso aqui com ela, não. Umas 10, 15 vezes. A gente passa assim um pelo outro. Às vezes eu estou sentado aqui no computador, ela está lá no sofá, assistindo um filme, alguma coisa. E eu falo assim, amor. Aí ela, oi, amor. Eu falo assim, eu te amo, viu? Ela também te ama. Não é assim? Sim, exatamente. Nós fazemos questão de declarar esse amor que nós temos. Sabe? E talvez seja isso que esteja incomodando tanto vocês. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque ela prega o contrário de tudo isso. Prega que quando o pastor sai, ele fica destruído. E diferentemente, eu estou provando de que eu não era feliz no meu casamento. Hoje eu sou feliz no meu casamento. Todo mundo vê, quem convive comigo vê. Tá? Quem convive comigo vê. Segundo, me perdi, que eu estava falando o quê? Sobre o amor que você me amava e nunca tinha conseguido dizer a ela que amava ela. Isso. Então, eu falei sobre isso, mas falei também sobre o que a cúpula da igreja, a raiva deles, é que eles pregam isso. Que quando a pessoa sai, ela fica derrotada, destruída. E hoje meu casamento é um casamento feliz. Tá? A igreja prega que você vai vender limão na feira. Vender limão na feira. E aí, eu provo, através da minha vida, que hoje eu sou uma pessoa próspera. Tá? E aí você diz, no seu relato aí, no seu vídeo, nesse vídeo maquiado, produzido, que ninguém acreditou nele, fora os urdianos, não convenceu ninguém esse vídeo. Foi um tiro que saiu pela culatra da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí você diz o seguinte no seu vídeo, que o meu patrimônio é financeiro, é o dinheiro, e que o seu é a salvação. Há controvérsias. Primeiro, porque as pessoas vão assistir de novo aqui no meu vídeo, na descrição, que em momento nenhum eu digo que o meu maior patrimônio é o dinheiro. Não. Eu falo da minha felicidade no meu casamento, tá? Do meu contentamento, da minha alegria. Falo que foi Deus quem me ajudou. As pessoas podem assistir aqui embaixo. Foi Deus quem me ajudou. E também falo da minha prosperidade.
tá? Mas em momento nenhum eu digo que o meu maior patrimônio é o financeiro, tá certo? Porque o meu maior patrimônio, a minha maior riqueza, sempre foi e sempre será Deus, tá? E inclusive esse foi o motivo pelo qual eu não fiquei na instituição. Sabe por quê? Porque se você diz, se a Igreja Universal diz que o maior patrimônio de vocês é a salvação, então por que vocês vivem tanto pregando a doutrina da prosperidade? Por que vocês vivem pedindo tanto dinheiro para o povo? Por que vocês vivem forçando as pessoas a doarem carro, casa, se o maior patrimônio é a salvação? Então se preocupa só com a salvação das pessoas, só. Não é verdade? Outra coisa, você diz que a igreja é uma instituição séria, né? Que a Igreja Universal é uma instituição séria. Bom, há controvérsias. E aqui eu vou fazer, eu peguei um texto de um dos comentários lá do seu vídeo no meu Face, tá? Que eu mesmo fiz questão de postar. Porque diferentemente da Universal, que quer esconder e manda as pessoas não assistirem, o meu eu mesmo publiquei. Tá? Porque quando não se deve, não se teme. Então, há controvérsia. Eu vou colocar aqui o óculos, porque eu estava olhando aqui pro flash e eu não iria conseguir ler aqui. Mas um dos comentários no meu vídeo, a pessoa diz assim, olha, em relação ao seu comentário, que a igreja é uma instituição séria. Ele diz assim, olha, instituição séria onde? Se fosse séria, o Edir Macedo não falaria ao povo que toma cerveja, ou seja, manguaça, que entorna o caldo, né? Que toma a marvada, não é assim? Pois é. Ele diz, se fosse séria, eles não seriam mercenários. Aonde ficam um mês inteiro falando de dinheiro, se referindo aqui à fogueira santa de Israel. E a salvação das almas, aonde fica? Essa salvação que você falou aí, aonde fica? Ele diz, se fosse séria, não usaria uma TV comprada pelo povo com dinheiro de dízimos e ofertas para passar porcarias. Se fosse séria, não jogaria seus pastores na rua sem nenhuma assistência. Se fosse séria, não ameaçava as pessoas que se saírem da igreja irão morrer. Aí aqui eu acrescento e que o diabo vai entrar na vida delas. Subir mais aqui. Se fosse séria, não usaria objetos ungidos como amuletos, levando ao povo à idolatria. Quer dizer, a instituição que diz que é séria prega contra a idolatria, mas leva o povo à prática da idolatria. Fala que a igreja católica é uma igreja de idolatria e leva o povo também a idolatrar. Tá? Idolatrar uma instituição dizendo eu sou universal, idolatrar ao líder dessa instituição, tá? Idolatrar através de objetos, enfim. Vamos lá. Vai dizer mais daqui. Se fosse séria, não pregaria exclusivismo e que somente na IURD há salvação, o que é típico de seita. Então, a instituição séria não ensina que a salvação só existe através da Igreja Universal, como os membros obreiros são ensinados. E por isso são proibidos de assistirem qualquer outra mensagem, lerem qualquer outro livro, de qualquer outro autor, de qualquer outro pastor, assistir qualquer outro programa de televisão, ficarem ali com cabrestos alienados. Aí diz mais aqui, olha, coitada, foi manipulada por eles. Se fosse falar, ele diz aqui, falaria até amanhã. Mas aí eu vou acrescentar, agora sou eu, não é mais ele, tá? Isso aqui eu peguei de um comentário lá no meu Face. Mas eu continuo aqui, se fosse séria, não seria a favor do aborto. O Bispo Macedo não declararia que é a favor do aborto. Tá? Uma instituição séria, ela anda de acordo com os padrões das escrituras sagradas e não com aquilo que um líder religioso acha, pensa, ou ele está acima de Deus. Ou a Igreja Universal tem uma Bíblia própria.
tá? Digo mais, se fosse séria, não chamaria o carro das pessoas, comprado com o suor árduo do trabalho, de porcaria de lata velha. Uma instituição séria não faz isso. Mas a casa de vocês está caindo, a máscara de vocês está caindo, porque vocês impedem as pessoas entrarem no templo de Salomão com o celular para que essas coisas não sejam gravadas. Mas Deus é justo. E olha que logo que foi gravado, tomou uma proporção aí de mais de 10 milhões de visualizações. Então, não tem como vocês apagarem isso. Aí vocês não tem como desmentir as imagens e nem as denúncias dos relatos que eu faço aqui nos meus vídeos. E o que é que vocês fazem? Vocês querem usar esse golpe baixo, tentando denegrir a minha imagem, para que eu venha cair em descrédito e as pessoas não acreditem no que eu falo. Só que vocês precisam entender que não sou só eu quem falo. Cada vez que eu gravo um vídeo, abaixo do vídeo, centenas